Se você quer ter a viagem dos sonhos para Sardenha, aproveitar todas as praias e toda a experiência que essa ilha italiana tem para te oferecer, esse vídeo é para você. Nós ficamos 20 dias na Sardenha e muito além dos vlogs que você vai poder ver aqui no nosso canal, a gente preparou esse vídeo compacto, detalhado e muito bem educativo, com todas as dicas, ponto a ponto daquilo que a gente viveu, que eventualmente fugiu do vlog, mas que você vai receber em primeira mão. Eu sou o Rafa. Eu sou a Su. E nós somos o casal que desistiu de viver só de trabalho, e nesse canal a gente compartilha a nossa experiência e a nossa vida além do escritório. A Sardenha é uma ilha enorme, é a segunda maior ilha do Mediterrâneo e como vocês já puderam ver por aí, pelo YouTube, pelo Instagram, diversos locais que a Sardenha está em alta. Por quê? Suas praias são incríveis. Eu acho que para nós até agora é um dos lugares mais bonitos que a gente já visitou. Ela é conhecida por suas águas extremamente cristalinas, aquele azul turquesa que arde os olhos de tanto brilho. Tem centro histórico, tem muita história para você conhecer. A gente vai detalhar ponto a ponto para que você possa aproveitar muito essa viagem. E o primeiro ponto, a primeira dica que a gente precisa falar para vocês, começando do começo, é justamente como chegar na Sardenha. Existem duas formas que você pode chegar na Sardenha, que é por avião ou eventualmente por um ferry, por um barco. Se você optar por avião, existem 3 aeroportos na Sardenha, que são os aeroportos de Alghero, de Olbia e de Cagliari, sendo que Olbia e Cagliari são os maiores aeroportos e são aqueles que você vai ter mais facilidade de encontrar um voo para esse destino. Agora, vale ressaltar que Olbia não é a capital, Cagliari sim é a capital, então o aeroporto de Cagliari ele tem ali a fama de receber voos de várias outras cidades europeias, por isso que a depender de onde você esteja, da sua origem, pode ser que você encontre voos com mais facilidade para Cagliari do que para a Olbia. Agora, se você optar por ir de ferry para Sardenha, a gente viu que a maioria dos trajetos saem a partir de Roma, na Itália. Mas existem sim outras opções, vale a pena vocês verificarem, mas a gente, quando foi para Sardenha, a gente foi de avião e a gente chegou por Olbia. E para vocês terem um pouco de noção de preço, né? Porque toda a gente pergunta, Sardenha é muito cara, Sardenha é muito cara. Para nós, não foi. Quando nós viajamos, nós fomos numa época bem tranquila de ir, mas com bastante sol, e nós pagamos numa passagem de avião para cada um e de volta, com uma bagagem de 10 quilos de mão, 77 euros. Nós saímos de Valência e fomos em direção a Olbia. Então, pro destino que é, para mim não é uma passagem cara. E outro ponto importante que muita gente quer saber é qual é a melhor época para viajar para Sardenha. Primeiro vamos entender o que seria a melhor época, né? Aqui na Europa nós temos o verão de junho a setembro, mas a época balnear vai de maio a outubro. Então, qualquer mês durante esse período você vai conseguir pegar um bom tempo na Sardenha. O que a gente fala? Julho e agosto são meses complicados, porque são as férias de verão, efetivamente, em toda a Europa. E, querendo ou não, os países que sofrem com um pouquinho mais assim, de instabilidade no tempo procuram essas ilhas para aproveitarem o melhor do verão, que, querendo ou não, é sol e praia. Então, o que nós podemos recomendar a vocês é, se só tiverem julho e agosto para ir, aproveite. Vai ser excelente de qualquer forma. Óbvio que você vai pagar um pouco mais caro, porém, você vai ter o sol garantido. Quem gosta de muito calor, agosto é o melhor mês, não adianta. Quem quer aproveitar a viagem sem derreter, mas ainda assim ter uma temperatura adequada, maio, junho já é excelente. Setembro e outubro também. Entre setembro e outubro, eu ainda escolheria setembro, porque outubro já começa a ter mais chance de chuva, muito mais vento do que teria durante o verão. Então, julho e agosto, meses bons, quentes, mas com valores muito mais elevados. Maio e junho, temperaturas agradáveis e com boas condições meteorológicas. Setembro e outubro também, só que setembro melhor. E falando em vento, gente, por ser uma ilha, venta muito. Quando venta, venta muito, muito, muito mesmo. E aí todo o planejamento que a gente tem na cabeça, o vento leva. Literalmente. E, inclusive, eu quero destacar aqui para vocês que várias pessoas que a gente já falou, já conversou, que visitaram a Sardenha, essas pessoas relataram ventos nas suas estadias.
E isso também aconteceu com a gente, ou seja, o vento é comum. Então, julho e agosto, apesar de serem mais caros, tem menos vento, é menos comum ter vento. Maio venta mais, junho venta, mas não venta tanto. Setembro, um dia ou outro. E outubro já é um pouquinho mais forte por conta, né, da mudança da estação. Então, tenha em consideração que uma ilha, você tem que estar atento ao vento, ao clima, diariamente. O que não falta na nossa viagem de forma alguma. Eu sou a louca do clima-tempo. Eu pego o aplicativo do tempo e já fico aqui, ó, rolando diariamente, vendo o que vai acontecer. E se tiver alguma alteração climática para daqui a 4 ou 5 dias, a gente já consegue tentar dar uma remanejada na nossa estadia ou no nosso planejamento. Aproveitando esse gancho que ela falou do tempo e falando do próximo tema fundamental e a próxima dica sobre transportes. Como a gente acabou de falar, os ventos intensos, eles muitas vezes fazem com que a sua experiência ela não seja assim tão boa, a depender da praia que você vai, porque em algumas circunstâncias, como aconteceu com a gente em La Madalena, ventava por toda a ilha. Então, às vezes, a gente tinha uma praia em específica num ponto do litoral que ela era cercada pelos ventos e a gente conseguia aproveitar uma praia com mais ou menos vento. Tá? Então, falando de transportes, quando a gente foi para Sardenha e sempre que a gente visita a ilha, a primeira coisa que a gente pensa é: vale a pena alugar um motorhome? E por que a gente faz essa pergunta? Porque quando a gente se hospeda num local, a gente fica fixo naquele local e a gente não tem a possibilidade, muitas vezes, vamos supor, a gente estando no norte da ilha, para a gente cruzar a ilha de ponta a ponta, se eu não me engano, são 4 horas de viagem, do norte até o sul. Então vamos supor que o norte tenha uma intensidade de ventos a ponto da gente não conseguir a praia, mas no sul tem. Nesses casos, muitas vezes o motorhome ele é uma solução, ele é uma saída para você conseguir manejar a sua viagem de uma forma que você não tenha dor de cabeça e não tenha preocupação. Mas para se locomover na ilha, você também pode alugar um carro. Aliás, essa seria uma boa opção para que você possa fazer as praias, porque muitas das praias, elas são de difícil acesso, elas são numa distância que inviabiliza para você ir de ônibus, que inviabiliza para você ir de bicicleta, por mais que tenham essas possibilidades, e claro, te prende muitas vezes aos horários dos ônibus. Então a gente sempre considera o carro como uma ótima opção de transporte, porque te dá a liberdade necessária para conhecer as praias que você quiser. Outro ponto fundamental para falar para vocês que é um alerta, que muitas vezes as pessoas não sabem, porque muitos outros países da Europa não solicitam isso, é que na Itália eles pedem, caso você não tenha uma carta de condução, caso você não tenha uma habilitação de condução europeia, eles pedem que você apresente a PID. Essas regras e condições, muitas vezes você vai encontrar nos termos e condições da locadora que você vai alugar o carro. Mas também vale a pena destacar para vocês que a gente já viu alguns vídeos das pessoas falando essa informação, mas no momento em que elas foram retirar o carro, eles sequer pediram isso. Então fica a dica, veja que a PID é importante e se for o caso de você ainda ter tempo hábil de pedir, peça. Agora, um ponto que a gente nunca gostaria de ter apresentado nesse vídeo, mas ele é fundamental, é nunca alugue na Drivalha. Esse é um alerta que a gente fez no primeiro vídeo também, no nosso vlog. Lá no vídeo eu conto os detalhes. Eles fraudavam algumas informações do próprio site, eles inviabilizavam ao máximo todas as pessoas que quisessem alugar e tinham feito reservas válidas através deles ou de eventualmente outros parceiros. A reserva no site da Drivalha, ela só te permite pagar no momento que você está fazendo a reserva, pelo site. Ou seja, a gente fez a nossa reserva em fevereiro, nós pagamos a totalidade do aluguel para 20 dias e quando a gente chegou para levantar o carro, para retirar o carro, não podia porque não tinha cartão de crédito. E aí eu me perguntei, como é que eles permitem, eles te obrigam, né, não é nem permitir, eles te obrigam a pagar o aluguel do carro antes, porque você não podia pagar na hora, e eles permitiram que esse pagamento fosse feito com um cartão de débito, e chega na hora e eles falam, não pode. E mesmo que constasse no site deles que se a gente quisesse o seguro completo, para não ter, né, a questão da franquia, não pode. Então,
fica aí mais uma dica: se vocês conseguirem deixar para pagar reserva na hora, o que vocês puderem fazer para tentar reduzir esses problemas, faça. Sempre leia com muita atenção, por mais que a gente tenha feito. A gente não esperava, né? Porque, querendo ou não, o nosso cartão de débito nos permitia fazer esse tipo de aluguel em todos os anos de viagem que a gente fez pela vida, e a gente não esperava mesmo que eles sequer fossem olhar o cartão, e a gente tentando explicar e eles não. Último ponto dessa questão dos transportes que a gente precisa falar com vocês ainda assim, é um outro golpe, mas esse a gente resolveu. Cuidado quando vocês forem abastecer os carros, principalmente naqueles postos que são self-service e que não tem nenhuma bandeira associada, não tem nenhum funcionário ali aparente, não tem nenhuma loja de conveniência que você possa reclamar alguma coisa, porque a gente parou num lugar que não tinha ninguém, mas que a gente tinha visto outras pessoas abastecerem. A gente, quando chegou para abastecer, não tinha combustível, mas já tinha liberado no cartão. O débito foi feito, mas não tinha combustível. Tentei ligar para o número, ninguém atendia, não tinha ninguém para resolver o problema. E não tinha nem loja de conveniência, né, para você ir lá e falar: olha, me cobraram ali, mas a bomba tá seca, e aí, o que eu faço? Além dessa circunstância, é importante que vocês vejam também que alguns postos, esses direitinho, que tem bandeira associada, que tem funcionário, muitas vezes eles vão oferecer mais de uma cabine. Uma para você fazer o autosserviço e uma outra para que venha um funcionário te atender. E muitas vezes a diferença é que o funcionário te atendendo, o combustível ele é 10 cêntimos por litro mais caro. Então, você olha naquela tabela, você acha que um preço é X, mas se você for para o funcionário, vai ser mais caro. A gente não sabia disso, entramos na outra fila, a pessoa abasteceu, vimos que o combustível era mais caro, eu perguntei e ela me informou essa diferença. E a plaquinha normalmente é pequenininha, informando dessa diferença. Embaixo, que quando o carro passa você não vê mais. Os olhos não veem, já fugiu ali. Então isso é muito comum deles fazerem também. Então a gente preferiu mesmo trazer isso também como dica. Agora, como vocês já sabem como chegar, qual é a época que você vai viajar, qual o meio de transporte que você vai utilizar, nós vamos apresentar a geografia da nossa ilha queridinha, Sardenha. A ilha, ela é dividida em 7 províncias, mas aqui, para ajudar vocês a conseguirem fazer melhor um roteiro, nós vamos dividir a ilha em 2, parte norte e parte sul. Quando eu fui tentar montar o roteiro, eu me senti perdida, porque eu não conseguia saber, e aí, cada dia eu fico em qual região? Qual é o melhor trajeto? O que a gente faz? Quanto tempo demora? Vale a pena parar no meio do caminho? Então a gente vai mastigar essas informações para vocês, falar o que se aplicou melhor pra gente, para que vocês também possam aproveitar o tempo de vocês de uma forma incrível. Para roteiro, com essa divisão da ilha em norte e sul. Quando a gente vê que uma pessoa vai viajar menos de 10 dias, a gente sempre recomenda que ela escolha uma região, ou a parte norte ou a parte sul. A parte norte, querendo ou não, é onde tem mais praia para fazer. A parte sul também tem praias incríveis e tem o centro de Cagliari, que também vale a pena a visita. Então, se você vai ficar menos de 10 dias ou até 10 dias, você vai precisar escolher fazer ou um ou outro para que você possa aproveitar melhor. Nada te impede que você resolva fazer a parte norte, mas não norte-norte, e sim nordeste, fique em uma região nordeste e consiga ir até Cagliari, por exemplo, que são 2 horas e meia, 3 horas de viagem para conseguir fazer o centro. Mas a recomendação é: escolha um ou outro. E já puxando esse gancho em relação às regiões da ilha, a gente fala um pouquinho também sobre as hospedagens, como dica para vocês. Como vocês, nas suas pesquisas, já devem ter visto que a ilha ela oferece vários tipos de hospedagem, desde hospedagens na frente da praia, hospedagens agrícolas para você ter aquela experiência do campo e eventualmente até hospedagens de luxo em algumas outras regiões. A primeira dica que a gente dá é: entenda aquilo que cabe no seu perfil e no seu bolso. Depois que você conseguir escolher, né, se você vai fazer norte ou sul, a gente separou aqui algumas regiões que você possa realmente se hospedar para conseguir aproveitar a praia. Vou usar minha colinha para não falhar nenhuma dica para vocês. Olbia é onde fica o aeroporto e é uma excelente região para ficar. Ela tem um centro ali muito bonitinho, que a gente adorou passear. Vocês viram no primeiro vídeo, e quem não viu, vai ter o link aqui no final para vocês verem. É uma região assim muito gostosa, tem praia próximo. Por exemplo, se a gente quiser pegar o carro e ir para a Costa Esmeralda, demora cerca de 40 minutos só. A Costa Esmeralda é a parte mais famosa de toda a região da Sardenha. Se você quiser pegar o carro e ir para Palau, que é onde saem os ferries para ir para La Maddalena, demora cerca de 50, 55 minutos. Então,
também é possível fazer. Se você quiser fazer a partir de Olbia outras praias que ficam ali em Santo Teodoro, também dá. Cerca de 1 hora e meia. Então, pra gente, ali a região de Olbia é o melhor local que você encontra para se hospedar, para fazer exatamente essa parte nordeste ou centro-leste da ilha. Fica perto de tudo, tem boas acomodações, tanto mais baratas quanto mais caras. Rafael já falou lá no nosso primeiro vídeo quanto que a gente pagou. Então, volta lá para ver. E também tem a opção do aeroporto, tem muita opção de comida. Então, pra gente, o custo-benefício de Olbia foi excelente. Agora, se você já tem um poder aquisitivo um pouquinho maior, ou se você está disposto a pagar um pouco mais para ficar mais próximo das praias da Costa Esmeralda, você pode ficar exatamente nela, seja Porto Cervo ou Porto Rotondo. Ali, querendo ou não, é a região que recebe as celebridades que vão visitar Sardenha. Então, você já fica ciente de que o preço ali vai ser mais elevado. Então, se você estiver disposto, você quiser ter essa experiência, essa região da Costa Esmeralda é incrível. E também dá para fazer, né, o sentido inverso. Você está na Costa Esmeralda, quiser descer para conhecer as praias ali da região de Olbia, vai dar. Se quiser ir para Palau, vai estar mais próximo ainda. Então, também é uma excelente opção. E detalhe, a Costa Esmeralda é a região da Sardenha que tem a vida noturna mais ativa. Então, se você for baladeiro, Costa Esmeralda também é uma boa saída. Que não é o nosso caso, né? Convenhamos. Outra região para se hospedar na parte norte da ilha, e agora é norte mesmo, é a região de Porto Torres. O que acontece? Porto Torres é uma cidade pequenininha, muito bonitinha, e para hospedagem é super barata. E ela fica ali coladinha à região de Instintindo, que é onde tem La Pelusa. A praia, assim, uma das mais incríveis que tem na Sardenha e, se eu não me engano, a mais famosa. Porto Torres é uma saída até se você, por exemplo, tiver 7 dias para fazer a Sardenha. Você escolheu a parte norte, você pode ficar ali 2 dias em Olbia. Se quiser ir a La Madalena, 2 dias também. E aí pega ali mais ou menos 2 dias na região de Porto Torres. Por quê? Porto Torres você consegue fazer a Costa Paradiso, que a gente também já vai falar dela. Vai conseguir fazer a La Pelusa, que você precisa chegar cedo e ficar ali, admirar aquela praia sensacional. E também, se você quiser descer para fazer a cidade de Algueiro, você vai conseguir, porque é só 1 hora a partir de Porto Torres. Então, Porto Torres, para fazer a região norte, noroeste, é incrível, vale a pena. E por último, ainda na região norte, como eu falei ali na região da Costa Esmeralda, que você pode ir a Palau e pegar um ferryzinho para La Madalena, você também pode se hospedar em La Madalena. Nós ficamos em La Madalena 4 dias, só que para nossa tristeza foram 4 dias de muito vento. É um conjuntinho de ilhas ali assim pequenininhas, mas que tem praias maravilhosas, e a gente resolveu tirar 4 dias da nossa viagem para se hospedar exatamente nessa ilha. Se você não quiser se hospedar ou não tiver tempo para se hospedar em La Madalena, mas quiser visitar, você pode realmente pegar o ferry que sai de Palau, vai até lá, faz todo o passeio e depois volta, e você volta para sua região de hospedagem. Agora, se você optar fazer a parte sul, a gente recomenda que você fique em Cagliari. Nós também ficamos em Cagliari e, apesar de dar mais ou menos 1 hora de distância para as melhores praias ali da região sul, é uma região que detém grande parte da vida noturna conhecida da Sardenha. E um centro histórico, como a gente já comentou, super válido de visitar. Então a gente recomenda a parte sul em Cagliari, porque esse local tem, de certa forma, uma localização, uma geografia estratégica também para você ir em outros pontos. Além desses locais que nós recomendamos, seja você se hospedar no norte ou no sul da ilha, nós também ficamos em outros lugares. Então a gente queria parar em vários pontos para fazer cada regiãozinha, cada praia com mais calma, sem perder muito tempo de deslocamento. Outro local que nós ficamos, Aliantu, é uma região ali próximo da costa norte, muito próximo da Costa Paradiso, e nós escolhemos essa região porque era a nossa intenção sair o mais cedo possível e ir em direção a Palau de novo e fazer ali em cima o Capo Testa. Nós íamos fazer todas essas praias do Capo Testa, que também é uma região incrível, íamos passar o dia ali fazendo a costa e íamos para Aliantu para dormir. E no outro dia a gente ia sair de manhã bem cedinho e fazer a Costa Paradiso. Como vocês já viram no nosso vídeo de La Madalena, nosso plano deu tudo errado. Então, Aliantu foi realmente um pit stop. Nós ficamos também em Cala Gonone,
que é a região nordeste ou um centro-leste, mas é um pouquinho abaixo de Olbia, eu acho que é 1h30 abaixo de Olbia. E tem um dos golfos mais incríveis da Sardenha, que eu acho que pra mim tem a praia mais bonita, que é a Cala Mariolu, que fica no Golfo de Orocei. Então nós ficamos em Cala Gonone para conseguir fazer esse golfo que todo mundo recomendou assim, horrores. E realmente vale a pena. Única questão de Cala Gonone. Ela é uma cidade litorânea, sim, beira da praia. A gente inclusive ficou em um hotel incrível, que a gente abria a janela, tava vendo o mar, com um nascer do sol maravilhoso. Porém, Cala Gonone é uma região litorânea, mas que atrás dela tem uma serra enorme. Então, seja para você chegar ou sair dela, você tem que atravessar essa serra. E aí, só para atravessar a serra, você leva ali em torno de 20 a 30 minutos. Então, você sabe que para sair e para chegar nela, 30 minutos para atravessar essa serra para ir para as outras cidades. Então, leve isso em consideração. Cala Gonone é um lugar muito bonitinho, muito bom para ficar, com passeios de barco assim, incríveis, mas que tem esse porém aí da serra atrás que impede um pouco a locomoção. E por último, dessa região norte, nós ficamos em San Teodoro. Por que nós ficamos em San Teodoro? Porque ali tem uma região da praia de Brandinte e Luimpostu, que são duas praias lindas e que nos dá a opção também de alugar um gomone. Já era o nosso final de viagem, né? Nós fizemos o sentido anti-horário na ilha e a gente queria assim uma vibe mais tranquila, porque já eram muitos dias de praia. A gente queria uma praia próxima e tinha uma praia assim que do nosso quartinho, nosso hotel, a gente via a praia. Uma praia super agradável, água paradinha, areal enorme. Então a gente queria isso. A localização é boa, tem opção de restaurante bom, inclusive adoro pizza, incrível. San Teodoro foi essa escolha. Cidade bonitinha, pequenininha, fácil locomoção, plana, opções de passeios, tudo. Então, inclusive se você tiver criança, é uma boa opção. Nós escolhemos San Teodoro por isso. Agora acho que a dica que todos vocês queriam ouvir. E a que eu mais gosto. Praias. Quais são as praias que a gente mais gosta? Importante dizer para vocês, essa lista não está em ordem de preferência, tá? A gente listou aqui as que a gente mais gostou e que a gente listou mais imperdíveis e vamos uma por uma. A primeira praia que a gente listou aqui como imperdível, sem dúvida, é a praia La Pelosa, que fica em Stintino. Nossas considerações: clarinha, muito clarinha, espaço, estacionamento é pago, só que o estacionamento é caro também, né? O estacionamento ele é pago, mas é caro. Precisa fazer reserva. Inclusive, a forma de fazer reserva tá no outro vídeo que a gente vai listar aqui também na descrição, para que você possa ver o passo a passo, como eu coloquei lá no nosso vídeo, no vlog, especificamente como você faz a reserva. A gente alugou também cadeira, guarda-sol, e foi 35 € na época que a gente alugou. Valeu muito a pena. E também, caso você não queira alugar nenhuma cadeira, você é obrigado a ter pelo menos uma esteira em contato com a areia. Por quê? É uma área de preservação ambiental, então você pode colocar uma esteira e depois a sua toalha de praia em cima, mas você não pode colocar só a toalha direto em contato da areia. Isso a gente também fala lá no vídeo. Em segundo lugar, é a Cala Licosse. Ela fica na Costa Paradiso. Nós fizemos uma viagem para Grécia antes, né, um ano antes de fazer essa viagem para Sardenha. E nós tínhamos visitado assim uma praia incrível que ganhou o meu coração. E aí eu pensei, que eu nunca vou ver uma praia mais bonita que essa. E aí, um belo dia, eu deixei meu computador, fui fazer alguma coisa e quando eu voltei, tinha uma imagem. Editor, por favor, coloque aqui na tela. Isso foi exatamente em dezembro, a gente não tinha planejado nada na Sardenha. E aí, quando eu sentei na frente do computador, que eu vi aquela tela de descanso, eu pensei, aquela praia da Grécia! Meu Deus, é aquela praia da Grécia! Vou aqui marcar. E quando eu arrastei o mouse, eu vi que era uma praia na ilha da Sardenha. E eu guardei essa praia no meu coração. Então, quando nós chegamos na Sardenha, eu falei, nós vamos. E realmente, a praia, pelo menos pra mim, é incrível. Ela não tem aquela água azul turquesa de toda a Sardenha, não é. Ela é esverdeada. Mas o trajeto dela, né, é toda uma trilha, é acessível, você consegue fazer tranquilamente. Mas você vai fazendo, você contorna o monte e na sua direita é sempre praia. E quando você chega, você vê uns picos. E aí o contraste do verde, né, da água, fica assim, uau! Então, pra mim, é uma praia, sim, imperdível. Não é a mais bonita da Sardenha, mas é uma praia imperdível, porque ela foge de todo o contexto que é a Sardenha. Eu, quando vi aquilo, eu pensei, ok, é linda, é diferente de tudo,
mas é linda e valeu a pena ter vindo. Uma coisa que eu precisava falar é que ela é acessível a pessoas que não têm problemas de mobilidade. Se a pessoa tem problema de mobilidade, vale a pena ir, porque tem a opção de você pegar um barco. Exato. Ali na entrada da trilha, eles têm uns barquinhos ali abaixo, você pega o barco e eles te levam diretamente até a praia. Outra praia que essa, pra mim, ela é imperdível, é a Spiaggia di Capriccioli, que fica em Porto Cervo, na Costa Esmeralda. Essa praia, ela tem 4 opções, a Spiaggia di Capriccioli, norte, sul, leste e oeste. Algumas delas são mais bonitas que outras. Se você tiver tempo, vale a pena explorar cada uma delas. No nosso primeiro vídeo da Sardenha, a gente foi e a gente mostra também exatamente o caminho que você pode fazer de uma para outra. Você, se quiser ver essa diferença de algumas, vai lá no vídeo, porque eu também não quero condicionar você a escolher as que a gente mais gostou. Então dê uma olhada lá, porque vale a pena, porque algumas praias têm uma especificidade e outras não. A Cala Brandinte é outra que a gente acha super incrível, que é em San Teodoro. Ela é muito cristalina, muito clara, e ela tem aquela opção que a gente falou para vocês de ter o passeio por Gomone. Ela, é importante ressaltar também que, assim como a La Pelosa, ela necessita reserva. Então, se você só quiser ir à praia, mas não quiser alugar o Gomone, você vai ter que reservar, mas se você for fazer um passeio de Gomone, você não precisa reservar. Esses detalhes todos também vão estar num vídeo que a gente vai lançar em breve dessa parte da ilha. E do lado da Brandinte tem a Lua Impostu, que é exatamente igual, né? Só que é como se fosse uma costa dividida, é o mesmo mar, só que a Lua Impostu também precisa de reserva. Então, se por exemplo, você for tentar reservar a Lua Impostu e não tiver vaga, você pode reservar na Brandinte e vice-versa. Você tem 2 opções, o que acaba facilitando a escolha. Ainda nessa região de San Teodoro, nós temos 2 ilhas que vale a pena você ir lá, que são a Isola Molara e a Isola Tavolara. Atenção, que essas ilhas você só consegue chegar de barco. Seja o aluguel com você mesmo dirigindo ou um passeio de barco com mais gente. Vale a pena dar um pulinho lá, porque são 2 ilhas assim com praias também incríveis. Agora falando ali do Golfo de Orosei, nós temos 2 praias que são, uma para nós é a mais bonita e a outra é a mais famosa. Para nós a mais bonita, Cala Mariolu. Para mim foi assim uma das praias mais sensacionais, muito bonita, muito bonita. E ainda tinha opção assim, uma pedra para quem é corajoso para saltar, mergulhar, que nós fizemos. Tem algumas opções ali. A maioria dos passeios de barco que saem ali de Cala Gonone ou de Balnei fazem um passeio exatamente para essa praia que é imperdível. Outra praia nessa região de Cala Gonone, que é extremamente conhecida pelas suas fotos assim da gruta, é a Cala Luna. Quem consegue pegar aquele dia de mar extremamente parado, com incidência solar bem de frente, pega assim fotos incríveis. Tem aqui a nossa foto que a gente conseguiu fazer, mas nós tivemos ali uma questão que nos perseguiu, que foram os mosquitos novamente. Então, Cala Luna também incrível, desde que o mar esteja paradinho. Nós fizemos 2 dias de passeio a ela, e aí no nosso segundo dia tava ventoso, e aí foi assim, não desmerecendo a nossa querida Barra da Tijuca, porque nós somos do Rio de Janeiro, mas eu me senti na Barra. Outra praia maravilhosa é a Cala Corsara, que fica em La Maddalena. A Cala Corsara você só consegue fazer através de passeio de barco. Inclusive, o nosso passeio de barco, a gente escolheu ele, porque ele era um dos poucos que fazia essa praia. A Cala Corsara, sem dúvida, chamou muito a nossa atenção por ser clara, por ser tranquila, por ser linda, enfim, também tem todos os requisitos que a gente gostava de uma praia. E no hotel de La Maddalena a gente viu um quadro dela, e foi a partir daí que a gente olhou no mapa, viu que era uma praia muito bonita e a gente pesquisou os passeios que fizessem esse tipo de trajeto. Agora temos a Spiaggia del Relitto, que é em La Maddalena também, e essa para mim é uma das melhores, caso você não queira fazer um passeio de barco, caso você só tenha o seu carro e a sua disponibilidade. A Spiaggia del Relitto pra gente foi super completa. Ela tem aquele brilho, aquela água azul turquesa, tem vida marinha, tem tranquilidade, não tem ondas, crianças podem aproveitar também. Por isso que ela, para mim, ali em La Maddalena, dentro daquelas praias que você não tem que alugar algo, não depende de outra coisa, não tem que reservar e etc., ela, 5 estrelas. Agora indo para a região sul da ilha, nós listamos aqui 3 praias, sendo que uma delas a gente não conseguiu fazer, mas ficou ali na minha bucket list, porque era uma praia de sonhos, porém o vento não ajudou. Primeira praia, Tuerreda. Essa praia é realmente
sensacional, água azul turquesa, cristalina, com peixinhos. Tem um pouquinho de onda em dias mais ventosos, mas ainda assim não perdeu a beleza dela. Fica mais ou menos a 1h20 de Cagliari, então dá para fazer tranquila. Outra praia, também é linda, é a Punta Molentes. Ela tem uma divisão, ela é bem no estreito, ali no finalzinho da ponta da ilha, então você tem mar dos dois lados. Você tem uma área de areia muito estreita, porém comprida. Então é assim uma vista incrível e você não pode perder. E por último, nós temos a Campo Longo. Ela fica um pouquinho ali mais para a direita, né? Você olhando o mapa, fica para a direita na região de Vila Símios, que também é imperdível, vale muito a pena ir. Outra dica imperdível que a gente tem que falar para vocês é sobre os passeios de barco. Os passeios de barco em qualquer ilha que você vá, você tem que ter sempre muita atenção porque eles podem ser muito bons ou eles podem ser pega turista. Sempre que a gente vai para uma ilha fazer um passeio de barco, a gente não gosta de reservar o dia com muita antecedência porque realmente a gente tem receio do tempo virar, a gente tem receio de algum imprevisto acontecer, que foi o que aconteceu justamente na Sardenha. Então o que a gente fez? A gente esperou chegar mais próximo, começou a ver os dias que não teria evento e a gente optou por uma empresa que a gente pudesse fazer a reserva e teríamos duas opções. Caso o barco não saísse, a gente teria reembolso, ou a outra opção, que foi o que a gente escolheu, fazer a reserva pelo site sem pagamento antecipado. E se o barco saísse, pagávamos. Se o barco não saísse, a gente não pagava. Dito isso, a gente vai falar para vocês quais passeios de barco a gente fez, em quais regiões, e se a gente gostou ou se não gostou. O primeiro passeio de barco que a gente fez foi em La Maddalena com a empresa Elena Tour Navigazione. Pra gente, perfeito. Eles fizeram a Cala Corsara, que era o que a gente queria. Eles tiveram ali bastante tempo de passeio, eles explicaram o passeio e acho que melhor de tudo, na verdade, é que eles atendem o público não só das pessoas que estão em La Maddalena, mas também das pessoas que estão em Olbia ou ali próximo da região do Porto de Palau. A primeira saída dele é justamente ali, eles vão para La Maddalena, buscam as pessoas de La Maddalena e depois fazem o percurso que eles têm que fazer. A gente pagou 65 euros por pessoa, não tinha comida, bebida incluída, mas eles tinham um bar, mas a gente achou muito bom porque eles tinham tempo suficiente rodando pelas ilhas, eles visitaram praias incríveis e para mim foi sensacional. Para você também? Também, foi incrível. Quando a gente ficou em Cala Gonone, a gente fez 2 passeios de barco, porque a gente reservou com uma determinada antecedência, foram poucos dias de antecedência, eu acho que foram 2, 3 dias, só que, como a gente já falou, os ventos mudaram, a gente teve que alterar porque estava ventoso. E como eu quis garantir que a gente teria um passeio de barco incrível, a gente optou também por reservar outro no dia anterior para poder fazer ali com melhor tempo, com melhor clima e até comparar as duas empresas. O primeiro passeio que a gente fez foi através da Dovessesto ou La Don Vincenzo, que fica mesmo ali no centro de Cala Gonone. A gente vai deixar a direção e a informação para vocês também olharem. A gente fez essa reserva presencialmente, mas foi um passeio muito bom e a gente até agradece a Deus o discernimento de ter feito esse passeio naquele dia, porque eles fizeram umas praias que não fizeram no dia seguinte, a outra empresa não fez, o tempo estava melhor, estava tudo bacana, eu inclusive caí do barco. Ele ainda me machucou, coitado. Então a gente teve essa experiência muito bacana, apesar de cair do barco, foi uma experiência muito legal para mim. Não era um barco, era um bote, mas foi muito bacana, os tempos de parada também valeram muito a pena, as praias que eles visitaram, e como era um grupo menor, a gente conseguia conversar com o capitão, a gente conseguia trocar uma ideia com ele sobre as praias, ele indicava o que a gente tinha que fazer, então pra gente foi ótimo. Essa outra que a gente fez foi da Sardinia Natural Park Tours. Não recomendamos. Primeiro porque a gente reservou um passeio também de speedboat, mas quando a gente chegou no local, eles alegaram algo totalmente contrário, falaram que estava com mau tempo, que não poderia sair speedboat. Mentira, porque ao longo do caminho a gente via speedboat e estava super tranquilo. Como não tinha grupo suficiente para o speedboat, eles colocaram a gente num outro barco, num barco com muita gente. Não era isso que a gente buscava porque a gente já tinha feito um passeio de barco. Então pra gente que tinha solicitado reembolso, eles não quiseram fazer,
a gente foi pro passeio meio que forçados e no final das contas, comparando ao passeio do dia anterior, aquele passeio não tinha nada a ver, não tinha nenhuma experiência legal, não tinha nenhuma bebida incluída, não tinha nenhuma experiência que fosse uau e que justificasse ali a gente gostar ou ser um diferencial em relação aos outros passeios que a gente fez. E agora a gente precisa falar para vocês do aluguel do Gomone. O que é o Gomone? O Gomone é como se fosse um speedboat também, menor, com motor, que ele pode ser alugado por pessoas que não tenham a licença para dirigir barcos. Isso é possível na Sardenha, é possível, a gente alugou na H2O Rent a Boat, e eles também têm outro nome que é a Sirocco Rent a Boat, também essas duas opções é a mesma empresa, é o mesmo dono. A gente apresenta os nossos documentos de identificação, assina um termo de responsabilidade e eles, claro, dão para a gente a direção de onde a gente pode percorrer. Pra gente foi ótimo, porque ele, por mais que fosse algo novo pra gente, ele não era tão difícil quanto parecia, porém, ele também não é tão fácil como algumas pessoas julgam. Em vários momentos em que a gente estava ali relaxando na água ou em cima do bote, surgiam famílias que não tinham nenhum controle sobre os seus gomones, e 2 vezes eu tive que empurrar o gomone de algumas famílias que as pessoas não conseguiam dar ré, não conseguiam mudar a direção e tudo mais, porque justamente se você não sabe ancorar, acaba que o seu barco tem movimento, ele vai ser levado pelo vento. Mas também não fiquem preocupados a ponto de ser algo impossível de dirigir, de ancorar. Não, eles dão as instruções. Se você souber falar inglês, se você souber ancorar de uma certa forma simples, você não vai ter nenhuma dificuldade também para dirigir ou ancorar com o gomone. Outra coisa importante sobre o gomone, ele tem vários tamanhos conforme a capacidade das pessoas. Se você está fazendo uma viagem em grupo, é fantástico, porque ele é um preço fechado para o tamanho do gomone e as famílias podem dividir entre si o respectivo custo. Para a gente saiu mais caro porque é o mesmo orçamento, sim. Nós somos um casal, ninguém viajou com a gente e acabou que a gente teve esse gasto maior. Mas se você está em família, vale muito a pena porque é um passeio privado, sim, por mais que seja aquela definição ali específica de território de ilhas que vocês têm que visitar, é um passeio privado que vocês controlam quanto tempo vocês vão ficar no local. A gente poderia levar alguma bolsa térmica, a gente poderia levar nossas comidas, tinha local para depositar, então assim, tinha muita opção vantajosa para a gente alugar o gomone. Então fica essa recomendação também para vocês, porque a gente particularmente amou alugar. E a título de curiosidade, nós pagamos 260 € pelo aluguel do gomone e nós tínhamos a opção de pagar pelo combustível com eles ou ir numa praia um pouco mais para baixo ali de São Teodoro para abastecer. Como nós vimos que a diferença ia dar em torno de uns 15, 18 € do combustível indo abastecer ou pagando a eles, nós preferimos pagar a eles, porque a gente queria aproveitar mais tempo na praia. E foi exatamente isso que a gente fez. Como a gente não tinha reserva para Brandinte, a gente chegou mais cedo na praia, né? Retornou mais cedo, ancorou e aproveitou a praia ao máximo que a gente podia. Quando o assunto é comida, a gente sabe que a Itália nunca deixa a desejar. Então a gente também separou aqui alguns pratos, alguns ingredientes que são típicos da Sardenha e que vale a pena vocês prestarem atenção caso vocês queiram comer algo típico sardo. Um dos pratos principais da Sardenha é a frégola. Ele é uma espécie de feijão, mas não é feijão, ele é realmente uma massa em formato de bolinhas, que é muito gostoso. Essa frégola nós comemos ali na região de Porto Torres, foi no restaurante San Gavino, e a minha frégola foi um dos melhores pratos que eu comi. Agora, um ingrediente que ele é típico é um presunto, tá? Que ele se chama porcedo ou porcedo, não sei como é que fala. Mas ele é um presunto que a gente comeu numa pizza no restaurante Mama Pizza, lá em La Maddalena. Então é uma opção também de uma comida tradicional do local, mas nesse caso ela veio como ingrediente de uma pizza. Outro prato também tradicional deles é o culurgiones. É como se fosse, não sei se eu posso falar assim, uma gyoza, só que é uma gyoza italiana, que ela é uma massinha recheada e ela é extremamente saborosa. E aí o recheio varia de restaurante para restaurante. Nós comemos no restaurante Zianto, que é aquele restaurante que é de frente para o mar e que tinha um pôr do sol maravilhoso e também estava sensacional. Tem também um pão típico sardo, que é o pão caraçal. Ele é como se fosse uma pizza seca. A gente comeu num restaurante lá em La Maddalena, chamado Campo do Pastore. Ele veio numa entradinha e como entrada, sim, ele não é um pão tradicional que você molha com azeite, etc. Mas ele é um pão muito gostoso que vale a pena você também provar.
E agora é um ingrediente muito utilizado em toda a Sardenha. Eles colocam até na pizza, para vocês terem ideia, que é a berinjela. E um dos pratos mais tradicionais, eu acho que não só da Sardenha, mas de toda a Itália, é o melanzane alla parmigiana, que nada mais é que a nossa ideia, né, do à parmigiana, só que é dentro de uma berinjela. Eles pegam a berinjela, cortam ao meio, retiram ali o meio dela, fazem com uma carne moída bolonhesa, preenchem um pouquinho de queijo em cima, molho de tomate e forno. E esse prato também é sensacional. Eu sou fã de berinjela, então pra mim é céu. A gente espera que vocês tenham gostado de todas essas dicas. Esse vídeo tá bem completo. Se faltou alguma coisa, coloque nos comentários. A gente vai gostar muito de ouvir também suas dúvidas. O conteúdo completo, até mais do que a gente falou aqui, vai estar no nosso blog. A gente está em constante construção. É um site muito novo, porque esse projeto aqui ele é muito novo, mas ele é feito com muito carinho para vocês. Se você gostou desse vídeo, se a gente conseguiu ajudar você de alguma forma, deixa aqui o seu like, que é extremamente importante pra gente. Se inscreva no canal para que você possa planejar a sua viagem e aproveitá-la da melhor forma possível. E não se esqueça, compartilhe com aquela pessoa que agora está te devendo uma viagem para Sardenha. Muito obrigado para vocês que ficaram até aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.